Toda a sala do condado ficou em silêncio quando Martha Ellery se recusou a assinar. Então alguém riu. Começou lá no fundo, onde a equipe da estrada estava de braços cruzados e botas cobertas de lama. Uma segunda risada veio da mesa do comissário, quando o jovem engenheiro bateu no mapa da rodovia com a caneta e chamou o forno de cal dela de um monte de entulho histórico. Metade da sala sorria para a velha senhora de cardigã azul. Martha não parecia alguém capaz de impedir um projeto de rodovia. Ela tinha 77 anos, era viúva e era tão magra que a cadeira de metal parecia grande demais debaixo dela. O telhado vazava. Seu filho já havia dito a todos que ela estava confusa por causa de uma velha dor, e o condado havia lhe oferecido mais dinheiro do que a propriedade valia, se ela simplesmente permitisse que eles preenchessem o forno de cal atrás de sua casa. O forno era feio, todos concordavam com isso. Um anel de pedra antiga, uma boca negra na encosta, arame enferrujado, placas de aviso, mato, um lugar sobre o qual as crianças sussurravam e que os adultos evitavam. Mas quando o comissário deslizou o papel em sua direção, Martha colocou uma palma sobre a linha de assinatura e disse: "Esse forno é a razão pela qual esta colina ainda não matou ninguém." A sala riu mais alto. 5 dias depois, a nova rodovia rachou ao longo da linha central. As estacas de demarcação se inclinaram morro abaixo, e ar frio começou a respirar para fora do velho forno como se a montanha tivesse aberto a boca. Foi então que todos finalmente se perguntaram o que Martha soubera o tempo todo, e por que o condado se esforçara tanto para garantir que ninguém acreditasse nela. Se histórias sobre pessoas esquecidas, antigas promessas e coisas que o mundo se apressa demais em enterrar significam algo para você, considere se inscrever, porque o que aconteceu em Ash Hollow não foi apenas sobre uma velha senhora, um forno arruinado ou uma rodovia rachada. Foi sobre a verdade esperando por baixo. A sala de reuniões de Ash Hollow havia sido, um dia, o refeitório de uma escola e ainda cheirava a cera de piso, café e canos velhos. Martha Ellery estava sentada na segunda fileira, com as 2 mãos dobradas sobre um caderno de couro rachado. Ele havia pertencido a Samuel. Seus cantos estavam macios de tanto uso e a tira elástica havia perdido quase toda a força. Ela a havia enrolado 2 vezes ao redor da capa, do jeito que Samuel fazia quando voltava da crista com pó de calcário nos punhos e um olhar que ele nunca explicava. Na frente, o comissário Wade Pritchard estava ao lado de um plano da rodovia, sorrindo como um homem que já havia contado os votos. "Isto é uma questão de segurança", disse ele. O velho forno na propriedade dos Ellery foi classificado como uma estrutura histórica instável. Ele fica perto demais da nova extensão da Rota 19. Nossa equipe de engenharia recomenda preenchimento e estabilização imediatos. O mapa aéreo mostrava a casa de Martha, seu campo nos fundos e o forno marcado por um círculo vermelho e um símbolo de aviso. Para Martha, parecia um alvo sobre um túmulo. Ao lado dele estava Evan Cross, o jovem engenheiro de projeto da Ridgeline Civil. Barbeado e de olhar atento, ele tocou o círculo vermelho com uma caneta prateada. "O forno não é estruturalmente relevante para a encosta", disse ele. "É um risco de superfície. Preencher-lo reduz a responsabilidade legal e remove um possível ponto de erosão. O leito da estrada em si está sobre calcário verificado." Martha baixou os olhos para o caderno de Samuel. Verificado era a palavra que as pessoas usavam quando queriam que o papel parecesse mais forte que a terra. Um trabalhador da estrada perto do fundo murmurou: "Assine logo, senhora." Alguns homens riram baixinho. Martha não se virou. Pritchard deslizou um documento pela mesa. "Sarah Ellery, o condado está preparado para compensar, lá acima do valor avaliado. Fomos mais do que justos." Seu filho Daniel estava encostado na parede lateral, com a jaqueta ainda fechada desde o trabalho, evitando os olhos dela. "Mãe", disse ele baixinho, "por favor." A palavra doeu mais que a risada. Daniel tinha 52 anos agora, grisalho nas têmporas, carregando os ombros cansados de Samuel. O dinheiro consertaria o telhado, pagaria as contas da farmácia e permitiria que ele parasse de trabalhar nos fins de semana. Mas tudo o que Martha conseguia ver era o forno atrás daquela casa. Pedra enegrecida cravada na encosta, uma boca de sombra, um sopro frio nas manhãs sem vento. Samuel com uma lanterna, escutando debaixo da terra,
Pritchard pigarreou. Sra. Ellery, não podemos atrasar um projeto de rodovia pública por causa de sentimentalismo. Não é sentimentalismo, disse Martha. Sua voz era pequena, mas a sala a ouviu. Evan lhe deu um sorriso educado. Senhora, com todo respeito, nossos levantamentos estão concluídos. Martha abriu o caderno. As páginas cheiravam a poeira, grafite e a gaveta de cedro onde ela o guardara por 22 anos. Ela passou por números de chuva, mapas esboçados, ângulos de encosta e datas escritas a lápis vermelho. Então colocou uma página aberta sobre a mesa. Esta crista não é sólida, disse ela. A sala se mexeu. O sorriso de Pritchard afinou. Não estamos aqui para debater geologia amadora. Eu ensinei geologia neste condado por 41 anos, e o Sr. Cross é um engenheiro civil licenciado. Evan pareceu desconfortável. Depois se endireitou. Sra. Ellery, o mapa moderno do condado não mostra vazios subterrâneos sob o leito da estrada. O forno é uma estrutura remanescente, nada mais. Martha tocou a página. Então o seu mapa moderno está faltando algo. A risada veio de novo, não alta, mas suficiente. Uma mulher olhou para o telefone. Um trabalhador da estrada balançou a cabeça. Alguém sussurrou que o luto fazia coisas estranhas com os velhos. Daniel deu um passo à frente. Mãe, não faça isso aqui. Martha olhou para ele. Seu rosto estava vermelho, não de raiva, mas de vergonha, medo, e anos sendo filho de um homem que a cidade culpava por ter lido a montanha errado. Pritchard empurrou o documento para mais perto. 72 horas, disse ele. Depois disso, o condado poderá prosseguir sob autoridade emergencial de segurança. A senhora pode perder a oferta de compensação ampliada. Daniel fechou os olhos. Martha não assinou. Ela juntou o caderno de Samuel, levantou-se devagar e passou a tira em volta da capa. A sala a observou como alguém se afastando do bom senso. Na porta, Evan a chamou. Sra. Ellery, o que exatamente a senhora acha que esse forno está protegendo? Martha parou com uma das mãos no batente. Por um momento, ela estava de volta à crista 22 anos antes, vendo Samuel pressionar o caderno em suas mãos com dedos que tremiam por mais do que idade. Não confie na cópia do condado, ele sussurrara. Martha se virou de volta para a sala. Eu ainda não sei tudo, disse ela, mas sei que a colina vem avisando vocês há mais tempo do que vocês vêm medindo. Ninguém respondeu. Lá fora, a primeira estaca de demarcação na crista se inclinava levemente em direção à estrada, e ninguém além de Martha percebeu. Naquela noite, depois da reunião do condado, Martha Ellery voltou para uma casa que parecia mais velha do que naquela manhã. A água da chuva batia em algum ponto acima do teto da cozinha, lenta e paciente, encontrando o mesmo ponto fraco no telhado sobre o qual Daniel a alertara havia 2 invernos. A geladeira zumbia. O aquecedor deu um estalo, não conseguiu ligar, e então se acomodou em silêncio. Sobre a mesa, debaixo da luz amarela, o caderno de Samuel estava fechado como algo esperando ser acusado. Martha não tirou o casaco imediatamente. Ela ficou junto à pia e olhou pela janela escura em direção à encosta atrás da casa. Dali, ela não conseguia ver o forno de cal. Não à noite, apenas a forma negra da crista, o corte pálido das luzes de trabalho da nova rodovia além dela, e algumas bandeiras de demarcação tremendo ao vento. Durante a maior parte da vida, Martha acreditara que o chão dizia a verdade antes das pessoas. Era isso que ela havia ensinado. Durante 41 anos, ela ficou diante de salas de aula na escola de Ash Hollow, com pó de giz nos dedos e amostras de rochas alinhadas sobre a mesa. As crianças chegavam pensando que geologia significava decorar nomes de um livro. Calcário, xisto, arenito, carvão. Ela lhes ensinava que as rochas não eram coisas mortas. Eram registros, guardavam pressão, água, calor, colapso, paciência e tempo. Ela levava seus alunos para fora depois da chuva e mostrava como a água escolhia o caminho mais fácil. Ajoelhava-se na grama, mesmo depois que seus joelhos começaram a doer, e pressionava um dedo na lama. Olhem aqui, dizia ela. O chão sempre fala de pequenas maneiras antes de falhar de grandes maneiras. A maioria das crianças esquecia os nomes das formações. Algumas se lembravam da lição. Samuel Ellery se lembrara dela antes que ela sequer a ensinasse. Quando Martha o conheceu,
Ele não era o homem assombrado que Ash Hollow mais tarde fingiu que ele sempre havia sido. Tinha 28 anos, ombros estreitos e era calado, com o hábito de manter tocos de lápis atrás das duas orelhas porque estava sempre perdendo um. Trabalhava como assistente de levantamento para a Barrow Co. Limestone, a empresa que costumava possuir metade da crista e quase todo o silêncio da cidade. Samuel não era engenheiro. Nunca afirmou ser. Ele carregava correntes, marcava estacas, copiava números de campo, media encostas e voltava para casa com os punhos cinzentos de poeira. Mas tinha um olhar para a terra que homens mais velhos respeitavam antes que o orgulho os ensinasse a não respeitar. Ele conseguia ficar numa encosta e dizer por onde a água havia passado anos antes. Conseguia notar uma depressão na grama onde outros viam pasto. Conseguia olhar para um muro de pedra e saber qual rachadura vinha do inverno e qual vinha de peso por baixo. Marta amava isso nele. Amava sua paciência, sua cautela, a maneira como ele escutava antes de responder, a maneira como tocava o chão com as costas da mão, como se pedisse permissão a ele. Então veio o acidente na velha estrada da mina, em 1968. Ninguém em Ash Hollow o chamou de desastre. Essa palavra teria exigido responsabilidade. Chamaram de falha, uma leitura ruim, uma camada errada, um colapso que não poderia ter sido previsto. A empresa disse que uma passagem de sustentação havia se deslocado depois de fortes chuvas. O condado aceitou o relatório. A Barrow Co. pagou o que precisava pagar, e nada mais. E Samuel Ellery se tornou o nome que as pessoas lembravam. Não os homens que assinaram o mapa final, não o escritório do condado que o carimbou, não a empresa que apressou o trabalho antes do degelo da primavera. Samuel. Durante anos depois disso, Marta o viu encolher sob o peso desse nome. Ele ainda ia trabalhar quando conseguia encontrar trabalho. Ainda consertava os degraus da varanda, apontava lápis com seu canivete e levantava Daniel sobre os ombros durante o desfile de 4 de julho. Mas algo dentro dele havia se dobrado para dentro. À noite, quando achava que Marta dormia, ele abria mapas de campo na mesa da cozinha e traçava a mesma crista repetidas vezes. O forno de cal tornou-se parte desse silêncio. Ele ficava atrás da casa deles, mais velho que ambos, construído de pedra escura e queimado de branco, em alguns pontos onde a cal fora um dia cozida. Quando Daniel era pequeno, perguntava se monstros moravam lá dentro. Samuel lhe dizia que não, apenas ar, pedra e coisas que os homens haviam esquecido, mas Samuel o visitava com frequência demais para algo esquecido. Em algumas manhãs, Marta o encontrava ali antes do nascer do sol, com a gola do casaco levantada, uma mão apoiada contra a parede do forno. Ele carregava um termômetro barbante, uma bússola e o lápis vermelho que usava apenas quando algo o assustava. Media rachaduras finíssimas nas pedras, marcava padrões de geada, anotava datas em que ar frio respirava pela abertura negra, embora as árvores ao redor permanecessem imóveis. Marta lhe perguntou uma vez o que ele procurava. Samuel apenas disse, a parte que deixaram de fora. Ela pensou que ele se referia ao relatório. Pensou que ele ainda tentava limpar seu nome. Por muito tempo, isso a tornou paciente com ele. Depois, mais tarde, isso a cansou. Uma mulher pode amar um homem e ainda se cansar de vê-lo discutir com fantasmas. Havia contas. Havia um filho que precisava de sapatos. Havia uma cidade que baixava a voz quando Samuel entrava na loja de ração. Daniel aprendeu essa vergonha cedo. Aprendeu com meninos que repetiam coisas que seus pais haviam dito. Aprendeu com professores que hesitavam ao pronunciar seu sobrenome. Aprendeu com a maneira como seu pai parou de ir a reuniões do condado e jantares da igreja. Quando Daniel cresceu, ele não odiava Samuel, mas odiava a sombra que Samuel deixara para trás. Marta sabia disso. Era por isso que Daniel queria que o forno desaparecesse. Para ele, aquilo não era um aviso. Era o último pedaço de uma velha vergonha. Uma boca de pedra que engolira a paz de seu pai e agora engolia os últimos anos bons de sua mãe. Marta não podia culpá-lo. Essa era a parte mais cruel. No último inverno da vida de Samuel, quando suas mãos haviam ficado finas e sua respiração soava como papel sendo dobrado, ele pediu a Marta que trouxesse o caderno da gaveta de cedro. Ela pensou que ele queria conforto, alguma medição antiga, alguma prova de que estava certo, mas quando ela o colocou ao lado dele,
Samuel segurou seu pulso com uma força surpreendente. Não deixe que preencham o forno, sussurrou ele. Marta se inclinou para mais perto. Sam, não há ninguém tentando preenchê-lo. Haverá. Seus olhos se moveram em direção à janela, em direção à forma escura da crista. Ela lhe disse para descansar. Disse que velhas preocupações podiam esperar até de manhã. Mas Samuel balançou a cabeça. Prometa. Então ela prometeu. Prometeu porque ele estava morrendo. Porque o amor às vezes diz sim, antes de entender quanto esse sim vai custar. Porque ela pensou que ele estava pedindo que protegesse o último lugar que ainda guardava a versão dele da verdade. Só depois que ele se foi é que ela encontrou a frase escrita dentro da contracapa. Não confie na cópia do condado. Durante 22 anos, Marta havia lido essa frase como a dor de um homem que acreditava que o condado havia destruído seu nome. Mas depois da reunião, depois do prazo do comissário Pritchard, depois de Evan Cross ter dito que o mapa moderno mostrava calcário sólido, Marta sentou-se à mesa da cozinha e abriu o caderno novamente. Desta vez, ela não olhou para as anotações de Samuel como uma viúva lendo a defesa de um marido morto. Olhou para elas como uma professora lendo o chão. Datas, fluxo de ar, marcas de água, linhas a lápis vermelho. Um número repetido em 6 páginas. 6B. Lá fora, o vento passava sobre a crista. O velho forno de cal esperava na escuridão. Já não apenas uma ruína, já não apenas a obsessão de Samuel, já não apenas a coisa que Daniel queria enterrar para que a família pudesse finalmente respirar. Pela primeira vez, Marta se perguntou se havia mantido o forno pelo motivo errado, e se aquilo que todos haviam entendido mal não era o passado de Samuel, era o próprio forno. De manhã, a chuva havia parado, mas a colina atrás da casa de Martha Ellery ainda guardava a noite dentro de si. A névoa repousava baixa sobre a grama, prateada e fina. Ela se juntava ao redor das bandeiras de demarcação que a equipe do condado plantara ao longo da crista, fazendo cada fita laranja parecer um pequeno aviso que ninguém se dera o trabalho de ler. Além das árvores, ela conseguia ouvir o maquinário do canteiro da rodovia começando a funcionar. Um motor tossiu, outro respondeu, e então o som se acomodou num rosnado distante. Marta vestiu o velho casaco de campo de Samuel e caminhou em direção ao forno de cal. Levava o caderno debaixo de um braço, uma lanterna no bolso e um pedaço de giz azul que tirara da gaveta da cozinha. Ele pertencera um dia à sua sala de aula. Ela não se lembrava de tê-lo trazido para casa, mas quando seus dedos se fecharam ao redor dele naquela manhã, pareceu certo. O forno esperava no ombro inferior da crista, meio escondido por sumagre, mato e uma curva frouxa de arame enferrujado. A maioria das pessoas em Ash Hollow já não o via de verdade. Viam um perigo, um processo esperando para acontecer, um buraco negro onde crianças poderiam cair, onde cobras poderiam fazer ninho, onde histórias de velhos ficavam maiores a cada ano. Adolescentes desafiavam uns aos outros a ficar perto dele depois do escuro. Pais diziam para não chegarem perto da propriedade dos Ellery. Inspetores do condado o fotografavam de uma distância segura e escreviam palavras como instável, obsoleto e remoção recomendada. Até Daniel nunca o chamava de forno. Chamava de aquela coisa. Mas Marta aprendera há muito tempo que quando as pessoas chamam algo de inútil, param de estudá-lo. O forno de cal fora construído num círculo irregular de pedra, mais largo na base do que no topo, parcialmente afundado na encosta, como se a crista tivesse tentado engoli-lo e fracassado. As pedras externas eram escuras de idade, mas algumas ainda traziam as marcas pálidas de queimadura da antiga queima de cal. A boca se abria baixa e negra, não grande o bastante para uma pessoa adulta entrar sem se curvar, mas profunda o suficiente para que o feixe de uma lanterna desaparecesse antes de alcançar o fundo. Uma placa de aviso se inclinava contra a cerca de arame. Estrutura insegura. Não entre. A placa era mais nova que o medo. Marta se agachou ao lado da parede inferior. Seus joelhos reclamaram e ela esperou a dor passar antes de tocar a pedra. Fria, mais fria do que deveria. O ar da manhã estava úmido, mas ameno, aquele frescor de abril que repousa sobre a pele em vez de morder. Lá, mas a pedra junto à boca do forno guardava um frio mais profundo. Não frio de superfície, não sombra. Algo se movendo de dentro. Ela abriu o caderno de Samuel nas páginas marcadas com lápis vermelho.
7 de abril sem vento, entrada de ar na emenda inferior. 11 de abril, geada apenas nas pedras do leste. 15 de abril, mancha mineral branca, voltou depois da chuva. Ele havia escrito as mesmas observações repetidas vezes, ano após ano, cada anotação pequena o suficiente para parecer inofensiva até Marta começar a ler. Las juntas. Ela tocou a parede leste. Lá estava. Uma mancha pálida corria entre duas pedras, fina como leite seco, cálcio talvez, ou cal antiga lixiviando da parede. Era isso que Evan Cross provavelmente diria. Era isso que qualquer engenheiro olhando por 3 segundos diria. Mas a mancha não seguia a linha da argamassa até embaixo. Ela se quebrava para a esquerda. Depois desaparecia numa rachadura fina como cabelo que corria em direção ao chão. Marta pegou o giz azul e marcou a rachadura. Acima dela, um corvo gritou da crista. Ela se moveu lentamente ao redor do forno, medindo primeiro com os olhos, depois com as mãos. As rachaduras não eram aleatórias. Uma corria da boca inferior em direção à borda norte. Outra se separava sob a grama, quase invisível, a menos que a pessoa soubesse procurar uma mudança na maneira como a água se assentava. O mato, ao longo daquela linha, era mais verde que o resto. Não muito, apenas o bastante. Samuel teria notado aquilo. Samuel havia notado tudo o que tinha medo de dizer em voz alta. Atrás dela, pneus sibilaram sobre o cascalho molhado. Martha, a caminhonete de Daniel, havia parado perto do celeiro, e ele atravessava o campo com suas botas de trabalho. Não havia feito a barba. Seu rosto parecia mais velho na luz da manhã. Você não deveria estar aqui fora sozinha, disse ele. Não estou dentro dele. Esse não é o ponto. Ele parou a poucos passos do arame enferrujado e olhou para o forno com a mesma expressão que usava para contas atrasadas. Não exatamente raiva, cansaço. O tipo que vinha de um problema que se recusava a ficar enterrado. Mãe, a Ridgeline já tem equipes agendadas. Se você continuar insistindo nisso, Pritchard vai retirar a oferta. Você sabe que ele vai. Marta manteve os olhos na marca de giz. A oferta não é a colina. Não, mas a oferta conserta o telhado. Paga a farmácia Monroe. Impede você de ter que escolher entre aquecimento e remédio no próximo inverno. Ela ouviu a rachadura na voz dele. Era isso que tornava difícil. Daniel não era Wade Pritchard. Não estava rindo do fundo da sala. Não a chamava de confusa porque isso o divertia. Ele estava com medo. E o medo, quando ama você, pode soar muito como crueldade. Marta se levantou com cuidado. Seu pai marcou esta parede durante anos. O maxilar de Daniel se apertou. Papai marcou tudo durante anos. Ele sabia que havia algo errado aqui. Ele achava que muita coisa estava errada. Daniel olhou para o caderno debaixo do braço dela. E a cidade o deixou carregar isso até aquilo matá-lo. Marta não respondeu. Por um momento, tudo o que ela conseguia ouvir era o maquinário além da crista. Então Daniel apontou para as luzes da rodovia. Essa estrada vai trazer empregos, contratos, talvez uma razão para as pessoas pararem de ir embora de Ash Hollow. E você está aqui com um giz numa pilha de pedras porque papai escreveu números num caderno 20 anos atrás. Marta olhou para a página que deixara aberta. O número aparecia de novo perto da parte inferior. 6B. Ela virou o caderno para Daniel ver. Você se lembra disto? Ele mal olhou. Não. Aparece 6 vezes. Então talvez significasse algo para ele. Isso não significa que signifique algo agora. Mas Marta já não escutava apenas Daniel. Ela estava olhando para o mapa da rodovia do condado dobrado sob a contracapa do caderno de Samuel. Ela o havia tirado do pacote da reunião pública. O mapa de Evan Cross era impresso em linhas coloridas e limpas, com elevações do leito da estrada, planos de drenagem, inclinações de encosta e notas de subsolo. A nova extensão da Rota 19 cruzava a crista acima do forno, depois curvava em direção à velha estrada da mina. Marta o colocou contra o esboço da crista desenhado à mão por Samuel sobre a pedra plana mais próxima. Os dois mapas não coincidiam. A princípio, a diferença parecia pequena. Uma curva de nível deslocada, um corte de drenagem simplificado, um trecho de terra rotulado como calcário sólido, onde Samuel havia desenhado sombreamento quebrado. Então ela viu. O mapa de Samuel mostrava uma pequena marca quadrada abaixo da crista, não longe do forno. Ao lado, em lápis vermelho, ele havia escrito Poço 6B selado, não colapsado.
No mapa do condado, aquele lugar estava em branco, não marcado como abandonado, não marcado como selado, não marcado como desconhecido. Em branco, Daniel encarava os papéis agora, apesar de si mesmo. Marta sentiu algo se mover dentro dela que não era triunfo. Era mais frio que isso. Daniel, disse ela baixinho. Seu pai não estava marcando uma lembrança. Antes que ele pudesse responder, uma voz chamou da cerca. Você ainda anda remexendo nessa velha bolsa de cal, Marta? Earl Dutton, o vizinho mais próximo, apoiava-se no portão com uma garrafa térmica numa das mãos. Estava na casa dos 80, curvado mas de olhos afiados. O tipo de homem que tratava rumores como herança. Daniel murmurou. Hoje não, Earl. Mas Earl olhou para o forno e acenou em direção à emenda norte. Meu pai sempre dizia que a Barrow deixou alguma coisa aí embaixo. Bom calcário, talvez. Talvez uma bolsa valiosa, se a pessoa soubesse onde cavar. Dinheiro. Lá estava. A resposta fácil. A resposta que as pessoas entenderiam. A resposta que tornaria uma coisa inútil valiosa sem pedir a ninguém que sentisse culpa. Marta olhou de Earl para a marca de giz, depois para o quadrado ausente no mapa do condado. Não, disse ela. Earl franziu a testa. Não o quê? Ninguém estava tentando esconder pedra. O maquinário acima da crista mudou de tom. Um som de trituração subindo pela névoa. Marta dobrou o mapa do condado, colocou-o dentro do caderno de Samuel e olhou em direção à cidade. Se o mapa em sua mão não mostrava o poço 6B, então em algum lugar deveria haver um mais antigo que ainda o mostrasse. E se o condado havia removido um poço do registro, ela precisava saber o que mais eles tinham apagado antes que os caminhões de concreto chegassem. O cartório de registros do condado ficava no primeiro andar de um prédio de tijolos que sobrevivera a 3 tribunais, 2 enchentes e todas as promessas já feitas dentro dele. Marta não ia lá havia anos. O lugar cheirava a poeira de papel, limpador de piso e calor antigo preso atrás de prateleiras de metal. Luzes fluorescentes zumbiam acima do balcão. Atrás da divisória de vidro, uma mulher de óculos prateados levantou os olhos do computador como se Marta tivesse interrompido uma conversa particular entre o condado e ele mesmo. Preciso ver os registros de minas e encostas anteriores a 1970 da crista de Ash Hollow, disse Marta. A funcionária piscou. Número da parcela? Marta desdobrou o mapa moderno da rodovia e o deslizou pela abertura no vidro. A antiga propriedade dos Ellery. Também as folhas de levantamento da Barrow Co., perto da antiga estrada da mina. Ao ouvir Barrow Co., os dedos da funcionária pararam sobre o teclado. Apenas por um segundo. Depois ela voltou a digitar. Esses arquivos foram digitalizados há anos. Ótimo, disse Marta. Então eu gostaria de vê-los. Eles não são acessíveis pelo terminal público. Por quê? A funcionária deu o tipo de sorriso que escritórios do condado usavam quando ninguém queria responder a uma pergunta simples. Alguns registros industriais antigos são mantidos fora do local, pendentes de revisão. Revisão por quem? O contratado do arquivo. Que contratado? O sorriso da mulher afinou. Será a Ellery? Se a senhora preencher uma solicitação formal, o condado tem 30 dias úteis para responder. Marta olhou para o relógio acima da copiadora. 30 dias úteis. O comissário Pritchard lhe dera 72 horas. Ela abriu o caderno de Samuel e o virou para que a funcionária pudesse ver a marca de lápis vermelho. Estou procurando o poço 6B. A digitação parou de novo. Desta vez, a pausa durou mais. A funcionária recostou-se ligeiramente. Não encontro nada sob essa designação. Você não pesquisou. Talvez não exista no índice atual. É por isso que preciso dos registros antigos. Um homem esperando atrás de Marta soltou um suspiro. Outra pessoa riu perto da janela de pagamento de impostos. Não a risada aberta da reunião do condado. Menor que isso, mais mesquinha à sua maneira. O tipo de risada que as pessoas usavam quando uma velha não entendia como uma fila funcionava. A funcionária baixou a voz. Sra. Ellery, eu entendo que essa questão da rodovia tem sido emocional para a senhora. Marta fechou o caderno. Não, disse ela. Você não entende. Quando ela se afastou do balcão, Daniel estava perto da entrada. Ele vinha do trabalho. Poeira marcava os joelhos de sua calça jeans e um crachá da Ridgeline Civil pendia do bolso da jaqueta. Devia ter ouvido o suficiente, porque seu rosto carregava aquele olhar duro que ele usava quando o medo não tinha outro lugar para ir. Mãe, disse ele,
O que você está fazendo? Procurando um mapa. Você não pode simplesmente entrar nos registros do condado e exigir arquivos de mina de 50 anos atrás. Por que não? Porque há um processo. Marta quase sorriu. É isso que as pessoas dizem quando esperam que o tempo faça o trabalho sujo por elas. Daniel olhou para a funcionária, envergonhado. Por favor, não comece. Eu não comecei isto. Não, disse ele, aproximando-se. Mas você pode piorar. Sua voz permaneceu baixa, mas as palavras atingiram mais forte porque ele tentava impedir que alguém as ouvisse. A Ridgeline chamou a equipe subcontratada esta manhã, disse ele. Eles estão acelerando o trabalho de estabilização. Se houver atraso, cortam horas. As minhas primeiro, provavelmente. Você sabe como isso funciona. Marta olhou para o crachá em sua jaqueta. Um fino cartão de plástico. Seu nome, um logotipo da empresa. Um emprego temporário que não vinha com promessas, mas com orgulho suficiente para Daniel ficar mais ereto no dia em que o conseguiu. Daniel. E o gabinete de Pritchard disse que a oferta ampliada expira quando a ordem emergencial for protocolada. Seu maxilar trabalhou como se cada palavra precisasse passar por entre os dentes. Esse telhado não vai se consertar sozinho. A farmácia Monroe já me ligou uma vez, porque você deixou o saldo ficar tempo demais. Marta sentiu o calor subir ao rosto. Não exatamente vergonha, algo próximo disso. Pais não deveriam se tornar problemas de matemática para os filhos. Remédio, aquecimento, telhas, seguro, quilometragem. Cada necessidade transformada em um número que outra pessoa precisava carregar. Daniel suavizou por meio suspiro. Não estou tentando machucar você, Ozai. Então por que está me fazendo brigar com você? Ela olhou além dele para o selo emoldurado do condado na parede. Ash Hollow havia carimbado aquele selo em certidões de casamento, avisos de impostos, papéis escolares, certidões de óbito, ônus sobre propriedades e cópias de levantamentos. Ele tinha um jeito de fazer a tinta parecer moral. Estou tentando descobrir por que seu pai escreveu um número de poço que não existe mais. O rosto de Daniel se fechou. Papai escreveu muitas coisas que não o ajudaram. E isso não significa que não fossem verdade. Também não significa que fossem. Ele se virou primeiro. Marta deixou o cartório de registro sem mapa, sem número de solicitação e sem nova prova, exceto a hesitação da funcionária. Mas hesitação tinha peso. Ela ensinara tempo suficiente para saber que o que as pessoas não diziam muitas vezes importava mais do que aquilo que eram treinadas para repetir. No fim da tarde, ela estava na varanda de uma casa azul estreita na borda da cidade, onde a grama crescera alta demais ao redor de uma velha caixa de correio com letras pretas desbotadas. Leland Pike. Leland fora assistente de cartório em 1968, depois escrivão do condado por quase 30 anos. Aposentara-se antes de Daniel terminar o ensino médio. Marta o lembrava como um homem alinhado, de sapatos engraxados, caligrafia cuidadosa e o estranho talento de nunca estar na sala quando a culpa era distribuída. Ele abriu a porta apenas o suficiente para a corrente permitir. Por um momento pareceu não reconhecê-la. Depois reconheceu. Seus olhos desceram para o caderno nas mãos dela. Não, disse ele. Marta ainda não havia falado. Leland. Preciso perguntar sobre a Barrow Co. Não. E sobre o Poço 6B. A mão do velho se apertou ao redor da borda da porta. Lá estava de novo. A pausa. A mesma que a funcionária havia feito, só que mais profunda, mais antiga. Não procedimento desta vez. Medo. Não existe Poço 6B, disse Leland. Você respondeu rápido demais. E você está perguntando tarde demais. Marta deu um passo mais perto. Samuel o marcou. O mapa do condado não mostra. Leland olhou além dela para a estrada, como se o próprio comissário pudesse estar esperando atrás dos bordos. Você deveria ir para casa, Marta. Eles vão preencher o forno. Então deixe. As palavras saíram cortantes, mas não cruéis. Em pânico, Marta estudou seu rosto. A pele sob seus olhos estava frouxa com a idade, mas seu medo era jovem. Não havia desaparecido. Apenas aprendera a se sentar em silêncio na casa com ele. O que eles deixaram de fora? Perguntou ela. Leland engoliu. Por um segundo, ela pensou que ele abriria a porta. Em vez disso, ele a fechou um pouco mais. Seu marido passou a segunda metade da vida tentando desenterrar algo que não devolveria aquilo que tirou dele, disse ele. Não cometa o mesmo erro. Samuel disse para não confiar na cópia do condado.
Leland fechou os olhos. Quando os abriu, sua voz havia mudado. Samuel também assinou coisas, Marta. A frase caiu entre eles como uma pedra jogada num poço. O que isso significa? Significa vá para casa. A porta se fechou. Marta ficou na varanda até a corrente clicar completamente no lugar. Depois até a luz do corredor lá dentro se apagar. Ela viera procurar um mapa antigo. Encontrara uma testemunha viva que tinha medo de um número. Quando voltou à propriedade dos Ellery, 2 caminhões do condado estavam estacionados perto do portão inferior. Evan Cross estava ao lado deles com uma prancheta, falando com um encarregado da estrada que apontava para o forno de cal. Um rolo de tela laranja de segurança estava na grama molhada. Tinta de marcação para concreto já havia sido pulverizada perto das pedras. Evan viu Marta e caminhou lentamente em sua direção. Sir Ellery, disse ele, o condado emitiu acesso preliminar para a preparação de estabilização. Preparação, repetiu Marta. Ele teve a decência de parecer desconfortável. Não haverá preenchimento esta noite, mas a equipe precisa posicionar equipamentos. Atrás dele, um trabalhador cravou uma estaca de metal no chão perto da boca do forno. O som ecoou pelo campo. Agudo. Final. Marta segurou o caderno de Samuel contra o peito e olhou para a velha parede de pedra. Ela não tinha o mapa, não tinha o registro do condado, não tinha a confissão de Leland. Tudo o que tinha era um número de poço ausente, um velho funcionário assustado e 72 horas encolhendo a cada minuto. Então a estaca do trabalhador atingiu o chão de novo. Desta vez, de algum lugar dentro do forno, um leve sopro de ar frio se moveu pela grama aos pés de Marta. A chuva veio depois da meia-noite. Não uma tempestade, não o suficiente para inundar as valas da estrada ou sacudir as janelas. Apenas uma chuva constante de abril que amoleceu os campos, escureceu os mourões das cercas e deixou o novo corte da rodovia brilhando sob as luzes de trabalho como uma ferida que ainda não havia secado. Marta a ouviu da cama. Para a maioria das pessoas, chuva era clima. Para Marta, chuva era teste. Ao primeiro clarão, ela já estava vestida. Pegou um saco de farinha da despensa, um carretel de linha branca de uma velha cesta de costura e um dos lenços de Samuel dobrado no fundo da gaveta da cômoda. Hesitou sobre o lenço por mais tempo do que sobre as outras coisas. Ele ainda tinha as iniciais dele, S, bordadas num canto por mãos mais jovens do que as dela haviam sido em anos. Então colocou-o no bolso do casaco e saiu em direção ao forno. O chão ao redor do velho anel de pedra estava molhado, mas não por igual. A água deveria ter corrido encosta abaixo em direção ao pasto inferior. Em vez disso, perto da emenda norte, a grama havia se achatado numa curva estreita, como se a chuva tivesse sido puxada de lado. Uma fita rasa de água barrenta desaparecia sob o mato na base da parede do forno. Martha parou. Ela não sorriu. Prova não era a alegria. Não quando chegava tarde. Ela se ajoelhou, abriu o saco de farinha e beliscou uma pequena linha branca sobre a pedra úmida onde marcara a rachadura com giz azul no dia anterior. A farinha grudou por um momento, então parte dela tremeu. Não por causa do vento, não havia vento. Um sopro fino saiu da emenda, depois recuou para dentro, suave o bastante para que qualquer pessoa passando teria perdido. A farinha se deslocou de novo, desta vez em direção à rachadura. Marta prendeu a respiração. Ela amarrou uma ponta da linha a um pedaço torto de arame na cerca e deixou a outra ponta solta perto da emenda. Ela derivou em direção ao forno, parou e puxou ligeiramente para dentro. Samuel, sussurrou ela. Não como oração, não como luto, mas como a primeira admissão assustada de que ele estivera medindo algo real. Uma porta de caminhão bateu atrás dela. Evan Cross estava perto do portão com um capacete numa das mãos e um tablet debaixo do braço. Parecia ter vindo preparado para ser paciente com uma velha senhora e já se arrependia disso. Sra. Ellery, disse ele, a senhora não pode estar dentro da zona marcada. Não estou dentro dela. A senhora está dentro da área de posicionamento. Ela apontou para a linha. Olhe isso. Evan não se moveu. Por favor, disse ela. Não como engenheiro do condado, apenas como alguém que sabe a diferença entre ar se movendo e ar sendo puxado. Aquilo o alcançou. Ele passou cuidadosamente sobre o arame baixo, as botas afundando na grama molhada. Agachou-se ao lado da emenda,
mantendo o tablet limpo longe da lama. A princípio, sua expressão permaneceu protegida. Um homem defendendo seu treinamento, seu diploma, seu mapa. Então a linha se moveu de novo. Os olhos de Evan se estreitaram. Marta tirou o lenço de Samuel do bolso e o segurou por 2 cantos perto da rachadura. O tecido tremulou uma vez para fora. Depois se acomodou em direção à emenda, como se a colina tivesse inspirado. Ele faz isso depois da chuva, disse Marta. Samuel anotou por anos. Evan olhou para a boca do forno, depois para cima, em direção ao leito da estrada. Pode ser diferencial de temperatura? Pode. Cavidade residual dentro do forno? Pode. Toca de animal puxando ar pela parede. Marta lançou-lhe um olhar. Tocas de animais respiram em horário? Ele não respondeu. Foi a primeira coisa honesta que ele fez. Ela abriu o caderno nas entradas de abril de Samuel e o entregou a ele. Evan o pegou com relutância, como se o papel pudesse implicá-lo. Seus olhos desceram pela página. 7 de abril, entrada de ar depois de chuva leve. 11 de abril, geada no leste, sem vento. 18 de abril, água, desaparece na emenda norte. Ele voltou 2 páginas, depois mais 3. O mesmo padrão se repetia em anos diferentes. Isto não é suficiente, disse ele. Não, mas não é nada. Seu maxilar se apertou. Da crista acima deles, veio o bip de uma carregadeira dando ré. 2 trabalhadores de coletes laranja moviam barreiras temporárias perto do acostamento inacabado da Rota 19. Além deles, uma linha de estacas de demarcação marcava a borda do leito da estrada. Evan olhou para cima. Marta seguiu seu olhar. Uma estaca se inclinava. Não muito. Apenas alguns graus. Mas ontem ela estava reta. Ela se lembrava porque anotara da janela da sala do condado depois da reunião e de novo da cozinha depois de escurecer. Evan também viu. Ele subiu a encosta sem falar. Marta o seguiu mais devagar. A grama molhada agarrava seus sapatos e uma dor começou atrás de um joelho, mas ela não parou. Evan chegou primeiro à estaca e colocou a mão sobre ela. Pressionou. O solo ao redor cedeu ligeiramente, não como lama na superfície, mas como se algo por baixo tivesse se soltado. Ele verificou a estaca seguinte, depois a seguinte. A terceira havia se deslocado morro abaixo quase 5 centímetros. Evan olhou para o leito da estrada, depois de volta para o forno. Pela primeira vez desde que Marta o conhecera, ele não pareceu jovem. Pareceu encurralado. Quem colocou estas? Perguntou ela. Minha equipe as verificou ontem. E agora? Ele tirou um pequeno nível do bolso do colete e o colocou contra a estaca. A bolha deslizou para fora do centro. Ele conferiu o tablet. Depois se virou para que ela não pudesse ler seu rosto. Martha. Daniel atravessava o campo vindo da caminhonete, a raiva já em seu passo. Viu Evan primeiro. Depois o caderno na mão de Evan. Depois a farinha, a linha, o lenço, a estaca inclinada. Ah, pelo amor de Deus, disse Daniel. Você o trouxe para isso? Evan say and the right to. Sr. Ellery. Não, não venha com o Sr. Ellery para mim. Você está fazendo o trabalho oficial agora? Evan hesitou. Daniel percebeu. Não está, está? Sua voz subiu. Então, se isso for relatado errado, se alguém disser que existe um problema que não existe, eles fecham o canteiro, cortam equipes, cortam horas. Você entende o que isso significa? Marta disse. Daniel, olha a estaca. Estou olhando para minha mãe de pé na lama, tentando provar que um morto não estava errado. As palavras atingiram Evan quase tão forte quanto atingiram Marta. Daniel se arrependeu delas imediatamente. Ela viu no rosto dele. Mas arrependimento não puxa palavras de volta. Apenas fica ao lado delas depois que o dano está feito. Marta dobrou cuidadosamente o lenço de Samuel. Isto não é sobre provar que seu pai estava certo. Então é sobre o quê? Antes que Marta pudesse responder, um estalo agudo soou de cima. Não alto, não dramático. Apenas um pequeno estalo seco sob o barulho maior do maquinário. Os 3 se viraram. Perto do acostamento inacabado da rodovia, uma linha fina havia se aberto no aterro úmido ao lado da base de cascalho. Não era mais larga que um lápis. Um trabalhador anotou, franziu a testa e a raspou com a bota como se isso pudesse apagá-la. Evan ficou imóvel. A raiva de Daniel se escoou para algo mais incerto. Marta olhou da rachadura fina para as estacas inclinadas, depois encosta abaixo para o velho forno respirando pelas pedras. Ninguém riu, não naquele momento. Evan devolveu o caderno de Samuel a ela,
mas seus dedos não soltaram imediatamente. Preciso verificar uma coisa, disse ele. Oficialmente? Perguntou Marta. Ele olhou para a equipe, depois para o crachá da Ridgeline de Daniel, depois de volta para a rachadura. Não, disse ele baixinho. Ainda não. Essa resposta a assustou mais do que uma recusa teria assustado, porque agora Evan Cross virou bastante para duvidar do mapa. E a dúvida, num condado construído sobre cópias limpas e registros ausentes, era o primeiro tipo perigoso de prova. Evan Cross voltou depois de escurecer. Não chegou em um caminhão do condado. Não usava o capacete branco com o adesivo da Ridgeline na frente. Estacionou sua própria picape cinza abaixo do portão inferior, desligou os faróis antes de entrar e ficou ali sentado por quase 1 minuto inteiro, como se o silêncio do motor pudesse lhe dar uma chance de mudar de ideia. Marta observava da janela da cozinha. Ela não havia dormido. A casa estava escura atrás dela, exceto por uma lâmpada sobre a mesa, onde o caderno de Samuel estava aberto ao lado do mapa do condado. Daniel havia saído antes do jantar, com a raiva de um homem que ficou sem argumentos, mas não sem medo. Quando Evan finalmente saiu da picape, carregava uma longa caixa preta e uma trena enrolada. Marta o encontrou na varanda dos fundos. Isto não é oficial, disse ele antes que ela pudesse falar. Ozai, se alguém perguntar, eu nunca estive aqui. Marta olhou para a crista, onde o corte inacabado da rodovia ficava sob luzes temporárias de trabalho. Se a colina for oca debaixo daquela estrada, ela não vai se importar se sua visita foi oficial. Evan não sorriu. Juntos, caminharam em direção ao forno. O campo parecia diferente à noite. As bandeiras de demarcação haviam perdido a cor viva e se tornado pequenos movimentos escuros no vento. O velho forno ficava abaixo da crista como um olho enegrecido, meio aberto, observando a estrada que homens haviam desenhado sobre o que acreditavam ser chão sólido. Evan abriu a caixa perto da emenda norte. Dentro havia uma unidade compacta de escaneamento, não grande o bastante para impressionar os homens que gostavam de máquinas grandes, mas séria o suficiente para Marta entender o que poderia custar a ele se alguém a visse. Ele fincou 2 hastes sensoras no solo molhado, verificou a tela do tablet e passou um cabo entre a unidade e uma bateria. Isto não é radar de penetração no solo completo, disse ele. É um escaneamento subterrâneo limitado, bom o suficiente para indicadores de vazio, anomalias rasas, talvez mudanças de umidade. Não o suficiente para um relatório final, o suficiente para saber se você deveria fazer um. Ele olhou para ela. Talvez. Ele começou na borda inferior do forno e avançou para cima em direção à crista, movendo-se devagar, colocando marcadores a cada poucos metros. Marta o seguia com uma lanterna. Não fez perguntas. Passara anos demais ensinando crianças a deixar uma medição terminar antes de lhe dar significado. A primeira passagem mostrou ruído disperso. A segunda mostrou uma emenda molhada. Na terceira, Evan parou. Ele olhou para a tela. Depois se agachou e passou o scanner de novo. O que é? Perguntou Marta. Ele não respondeu imediatamente. O tablet mostrava uma sombra estreita abaixo da encosta. Não um túnel limpo. Não algo que um especialista de televisão apontaria e declararia resolvido. Era irregular, parcial, quebrada por interferências, mas seguia em linha. Uma linha longa. Debaixo do forno em direção ao leito da estrada. Evan se moveu 1,80 m encosta acima e repetiu o escaneamento. A sombra apareceu de novo. Mais 1,80 m. De novo. Quando chegaram às estacas de demarcação inclinadas, o rosto de Evan havia ficado pálido no brilho da tela. Marta conhecia aquele olhar. Era o olhar que estudantes faziam quando a resposta diante deles não combinava com a resposta do livro. A caminhonete de Daniel subiu rápido pela estrada de cascalho. Os faróis varreram o campo, sobre Marta, sobre Evan, sobre o scanner aos pés dele. Daniel desceu e bateu a porta. Você só pode estar brincando comigo. Evan se levantou. Daniel, não. Você não pode vir aqui à noite com o equipamento e fingir que isso não envolve meu emprego. Envolve a estrada. Envolve minha mãe sendo arrastada para uma briga que ela não pode pagar. Marta disse, Daniel, olhe para a tela. Eu não quero olhar para a tela. Olhe mesmo assim. Talvez fosse a voz dela. Talvez fosse o fato de ela não suplicar. Daniel se aproximou, respirando pesado, e olhou para o tablet. Evan o virou para ele. Há uma anomalia, disse Evan. Daniel encarou.
Que tipo? Um vazio linear ou passagem parcialmente colapsada? Não posso classificar-lo sem um escaneamento adequado. Mas Evan olhou para o acostamento da rodovia. Mas passa perto o suficiente do leito da estrada para que nenhum engenheiro o ignore. O vento se moveu pela grama. Ninguém falou por vários segundos. Então Marta abriu o caderno de Samuel e segurou a página sob a lanterna. A linha de lápis vermelho que Samuel havia desenhado seguia a crista do forno em direção à velha estrada da mina. Ao lado dela, escrito com sua letra cuidadosa, estava a mesma frase que Marta lera tantas vezes que quase se tornara comum. Poço 6B, selado, não colapsado. Evan pegou o caderno e o comparou com o tablet. Ele ajustou a lanterna. Depois a ajustou de novo. A linha coincide, disse ele. Daniel balançou a cabeça uma vez. Devagar. Não. Coincide. Não. Porque se coincide, isso significa que o mapa do condado está errado. Martha Dice. Sim. Daniel olhou para ela então. E pela primeira vez, seu medo não tinha nada atrás do qual se esconder. Nenhum telhado. Nenhuma conta de farmácia. Nenhuma vergonha. Apenas medo. Se o mapa do condado está errado, disse ele, então a Ridgeline construiu sobre dados ruins. Evan não respondeu. Daniel riu uma vez, mas não havia humor. E se a Ridgeline construiu sobre dados ruins, eles vão procurar alguém para culpar. A equipe subcontratada. Os trabalhadores locais. Qualquer um abaixo das assinaturas. Marta entendeu então por que Daniel lutara tanto. Ele não tinha apenas medo de perder um emprego. Tinha medo de se tornar outro homem Ellery, culpado por um mapa que outra pessoa havia alterado. Evan guardou o scanner em silêncio, mas Marta o deteve antes que fechasse a caixa. Samuel marcou algo perto do forno, disse ela. Ela os levou em costa abaixo até o lado leste, onde sumagre e mato haviam crescido densos sobre pedras que não faziam parte da parede do forno. De dia, pareciam rocha caída. À noite, sob a lanterna, uma pedra tinha uma borda plana reta demais para ser natural. Marta afastou folhas molhadas. Daniel se agachou apesar de si mesmo e puxou a grama ao redor dela. Evan usou uma chave de fenda de sua caixa para raspar musgo da superfície. Um número apareceu primeiro. 6B. Marta fechou os olhos. Há momentos em que estar certa não parece vitória. Parece uma porta se abrindo para uma sala em que você não está pronta para entrar. Evan raspou mais abaixo. Abaixo do número, letras menores haviam sido cortadas na pedra. Não as iniciais de Samuel. Não S.E. L.P. Daniel Susseru. Leland Pike. Marta pensou no velho atrás da corrente em sua porta. Sua negação rápida, seus olhos assustados. Sua frase que não deixara de doer desde que ele a disse. Samuel também assinou coisas, Marta. Evan sentou-se sobre os calcanhares. Este marcador deveria estar no inventário do condado, disse ele. Mas não está, disse Marta. Daniel tocou as letras entalhadas com 2 dedos. Por que as iniciais de Leland estariam nele? Ninguém tinha uma resposta que não fizesse a noite parecer mais fria. De cima deles, perto da rodovia inacabada, uma luz de trabalho piscou. Um grito distante atravessou a crista, seguido pelo arrastar baixo de maquinário sendo movido. Evan se virou bruscamente. Eles não deveriam estar trabalhando tão tarde. Os 3 subiram o bastante para ver por cima da elevação. 2 caminhões do condado haviam chegado perto do leito da estrada. Homens descarregavam barreiras adicionais. Um encarregado apontava para a encosta inferior, para o forno, para o lugar onde o chão acabara de lhes dizer que o mapa de Samuel era real. Daniel olhou para Evan. O que eles estão fazendo? A boca de Evan se apertou, preparando-se para fechar a área. Por segurança, ninguém acreditou nisso. Abaixo deles, o velho forno de cal respirava ar frio na escuridão. Marta segurou o caderno de Samuel contra o peito e olhou para o marcador de pedra com as iniciais de Leland Pike entalhadas sob o número que não deveria existir. O poço 6B era real. O mapa do condado estava errado. E alguém que sabia disso ainda estava vivo. Ao nascer do sol, a rachadura na Rota 19 tinha um novo nome, assentamento de superfície. Foi assim que o comissário Wade Pritchard a chamou durante a reunião emergencial ao lado do acostamento da rodovia. Não fratura, não aviso, não motivo para interromper o trabalho. Assentamento de superfície. As palavras saíram suaves o suficiente para fazer o perigo soar como papelada.
2 caminhões do condado bloqueavam a entrada de cascalho. Barreiras laranja alinhavam o leito inacabado da estrada. Um trabalhador havia pintado uma linha branca ao longo da rachadura, contornando-a como uma costura numa ferida que alguém pretendia fechar sem limpar primeiro. Marta estava além da cerca inferior com o caderno de Samuel debaixo do braço. Daniel estava a 6 metros dela, perto o suficiente para ser visto como família, longe o suficiente para ser visto como não responsável. Evan Cross estava com os engenheiros perto do acostamento. Não olhara para Marta desde que ela chegara. Seu rosto estava tenso, e toda vez que Pritchard falava, o maxilar de Evan se movia como se ele estivesse moendo palavras que ainda não era corajoso o bastante para dizer. O público deve entender, anunciou Pritchard, que o forno dos Ellery continua sendo a principal preocupação de instabilidade nesta encosta. Nossa primeira responsabilidade é a segurança. A estabilização deve prosseguir. Marta ouviu o truque. Não a colina, não o poço ausente, o forno. Eles estavam pegando o único aviso visível e o nomeando como causa. Uma repórter do jornal local levantou o telefone. Comissário, o senhor está dizendo que o forno causou a rachadura na estrada? Estou dizendo, respondeu Pritchard, que estruturas abandonadas criam condições imprevisíveis. É por isso que o condado vem tentando resolver esta questão de forma responsável. Resolver. Marta quase riu. Homens como Pritchard nunca enterravam coisas. Eles as resolviam. Ao meio-dia, um SUV preto da Ridgeline Civil entrou na garagem de Marta. 2 pessoas desceram. Uma era uma gerente de projeto chamada Carol Vance, uma mulher com uma pasta de couro e saltos limpos demais para o campo. O outro era um homem que não deu seu nome. Apenas um cartão de visita com as palavras advogado de risco impressas sob o logotipo de uma empresa. Daniel chegou 5 minutos depois, como se alguém o tivesse chamado antes de chamar Marta. Aquilo doeu mais do que ela esperava. Sentaram-se à mesa da cozinha de Marta, a mesma mesa onde Samuel desenhara linhas de crista a lápis vermelho. Carol Vance colocou uma nova oferta diante de Marta. O número era maior que o primeiro. Grande o suficiente para consertar o telhado, substituir o aquecedor, pagar a farmácia Monroe e deixar Daniel livre de ajudar, lá por um tempo. Grande o suficiente para fazer uma velha sentir o formato de cada conta não paga nos ossos. Isto é um ajuste de boa-fé, disse Carol, dado o estresse que este assunto causou. O homem do departamento de risco deslizou um segundo documento para a frente. Marta não o tocou. O que é isso? Um acordo padrão de não difamação e confidencialidade, disse ele. Daniel olhou para baixo. Marta viu. Ele sabia, talvez não cada palavra, talvez não o papel exato, mas sabia que a oferta vinha com uma fechadura. Carol falou com delicadeza, o que fez Marta desgostar dela ainda mais. Sr. Ellery, ninguém está pedindo que a senhora admita culpa. O condado cuidará da estabilização. A senhora recebe compensação. Sua família recebe paz. A estrada continua. Todos seguem em frente. Em frente por cima de quê? O sorriso de Carol não se moveu. Por cima de uma estrutura insegura. Marta abriu o caderno de Samuel. Há um vazio sob aquela crista. O advogado de risco cruzou as mãos. A senhora tem evidência certificada disso? O escaneamento não oficial de Evan estava na memória de Marta como contrabando. Não, disse ela. Então eu aconselharia fortemente que a senhora não fizesse alegações que possam interferir em um projeto de infraestrutura pública. Daniel finalmente falou. Mãe, apenas pense nisso. Marta olhou para ela. Ele parecia exausto. Não ganancioso, não cruel. Exausto. Se isso der errado, disse ele baixinho, eles não vão culpar Pritchard. Não vão culpar os mapas. Vão culpar quem atrasou o cronograma. Vão culpar os subcontratados locais. Vão me culpar se puderem. Carol fechou a pasta pela metade, como se a decisão já tivesse amolecido. Seu filho tem um futuro conosco, se este assunto se resolver adequadamente. Lá estava. Não uma ameaça. Pior. Uma promessa com dentes. Marta empurrou os papéis de volta pela mesa. Não assinarei nada que diga que tenho de parar de fazer perguntas. O advogado de risco recolheu lentamente o acordo de confidencialidade. O sorriso de Carol desapareceu pela primeira vez. Então o condado prosseguirá sob autoridade emergencial. Depois que eles saíram, Daniel ficou na cozinha. Por um longo tempo nenhum dos dois falou. Finalmente ele disse,
Você acha que ficar ali torna você corajosa? Marta se encolheu. A voz de Daniel se quebrou antes que ele pudesse esconder. Mas alguns de nós têm que viver com o que acontece depois que pessoas corajosas fazem discursos. Eu não estou fazendo discurso. Não. Você está fazendo uma bagunça. E sou eu que tenho que carregá-la quando terminarem com você. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Naquela noite, depois que a casa ficou em silêncio e o telhado começou seu gotejar lento de novo, alguém bateu à porta dos fundos de Marta. Não Daniel. Não Evan. Leland Pike estava na varanda, com um velho casaco marrom, o rosto pálido sob a luz da varanda. Parecia menor do que atrás da corrente na própria porta. Marta abriu a porta, mas não o convidou a entrar. Você não deveria estar aqui, disse ela. Não, respondeu ele. Eu deveria ter estado aqui 22 anos atrás. A frase tirou um pouco da raiva dela. Leland olhou além dela para a cozinha, em direção à mesa onde o caderno de Samuel estava aberto. Você encontrou o marcador, disse ele. Marta não perguntou como ele sabia. Por que suas iniciais estão nele? A boca dele se apertou. Porque ajudei a inventariar os poços selados depois do primeiro colapso. Então por que o 6B está faltando no mapa do condado? Leland segurou o corrimão da varanda. Porque a cópia do condado não é a primeira cópia. Marta sentiu a noite se aproximar. Você tem o original? Ele desviou o olhar. Leland, você não entende o que está pedindo. Entendo que eles estão prestes a despejar concreto sobre a única prova que restou na minha terra. Não, disse Leland com brusquidão. Você entende a colina. Entende as anotações de Samuel. Mas não entende o que esse arquivo fará quando for aberto. A Pritchard? A todos. Seus olhos encontraram os dela então, e havia algo pior que medo neles. Vergonha. Samuel assinou uma declaração depois da audiência da Barrow, disse Leland. Não a pública. Outra. Um reconhecimento particular de que o levantamento revisado era aceitável para arquivamento no condado. A mão de Marta se apertou na porta. Isso é mentira. Eu queria que fosse. Samuel não teria assinado um mapa falso. Ele assinou porque a Barrow ameaçou encerrar o arrendamento desta casa. Porque Daniel tinha 8 anos. Porque você ensinava sob contrato do condado. Porque homens de mãos limpas lhe disseram que uma assinatura manteria sua família segura. Marta ouviu o gotejar do teto cair no balde lá dentro. Uma gota, depois outra. A voz de Leland baixou. Ele se arrependeu pelo resto da vida. Aquele caderno era sua maneira de desfazer o que ele não teve coragem de desfazer quando importava. Durante 22 anos, Marta protegera a memória de Samuel como uma lamparina numa tempestade. Agora Leland havia aberto o vidro, e a chama lá dentro não era tão limpa quanto ela acreditara. Por que me contar isso agora? Sussurrou ela. Porque, se você abrir o arquivo 6B, eles vão usar a assinatura dele para desacreditar tudo. Vão dizer que Samuel era instável, culpado, que contradizia a si mesmo. Vão fazer dele a história de novo. Marta olhou para a crista escura. Acima dela, as luzes da rodovia queimavam contra as nuvens baixas. Leland tirou um pedaço de papel dobrado do bolso do casaco, mas não o entregou. Há mais do que o mapa, disse ele. Pedidos de compensação, mudanças de limites, famílias removidas de terras pelas quais deveriam ter sido pagas. Se você puxar um fio, Marta, não vai parar em Samuel. Então me dê o arquivo. Os dedos dele tremiam ao redor do papel. Posso levar você até ele, disse ele. Mas depois que você o vir, não poderá fingir que isso é apenas sobre salvar o nome do seu marido. Marta abriu mais a porta. Pela primeira vez em todo o dia, sua voz não tremeu. Bom, disse ela, porque talvez nunca tenha sido isso que ele me pediu para salvar. Leland Pike não levou Marta ao tribunal. Não a levou ao cartório de registros do condado, nem ao contratado do arquivo, nem a qualquer lugar com balcão, formulário de solicitação e uma mulher treinada para dizer 30 dias úteis. Ele a levou de carro 3 milhas além da cidade, por uma estrada de serviço atrás do antigo anexo de registros que estava fechado desde que o telhado cedeu em 1999. O prédio ficava atrás de uma cerca de arame, os tijolos escuros de chuva, as janelas tapadas por dentro. Uma placa desbotada ainda dizia: armazenamento do condado pessoal autorizado apenas. Marta olhou para ele e entendeu algo antes que Leland dissesse uma palavra. A verdade não havia se perdido. Havia sido armazenada.
Leland destrancou uma porta lateral com uma chave que parecia nova demais para um prédio tão velho. Lá dentro, o ar cheirava a papelão, mofo, ferrugem e papel lentamente desistindo de sua luta contra o tempo. Ele a conduziu por cabines de votação empilhadas, arquivos quebrados, tubos de levantamento enrolados e caixas rotuladas com anos que ninguém abria havia décadas. No fundo, sob uma lona, havia um armário de metal cinza. As mãos de Leland tremiam ao abri-lo. Havia cópias que deveriam ter sido destruídas, disse ele. Eu guardei um conjunto. Por quê? Ele não olhou para ela. Covardia pode parecer consciência se você esperar tempo suficiente. Do armário ele tirou um tubo de metal envolto em tecido encerado. A etiqueta quase havia desbotado, mas Marta ainda conseguia ler a tinta antiga. Barrow Coal. Limestone Levantamento da Crista 1968. Leland o colocou sobre uma mesa de trabalho e desenroscou a tampa. O primeiro mapa se desenrolou com um suspiro macio e quebradiço. Marta segurou os cantos. Ali estava a crista de Ash Hollow, desenhada à mão em tinta preta e lápis vermelho. Ali estava a velha estrada da mina. Ali estava o campo dos Ellery, antes de o condado mudar as linhas das parcelas. Ali estava o forno de cal, não marcado como desperdício, não marcado como ruína, mas como marcador de ventilação linha 6, e abaixo da crista, correndo como uma veia escondida em direção ao corte da rodovia, estava o poço 6B, não colapsado, selado, instável sob carga. Marta sentiu a sala se inclinar ligeiramente, embora o chão sob ela não se movesse. Leland colocou outra folha ao lado. Esta tinha notas de limites e pequenos retângulos onde casas um dia existiram. Moradias da companhia, disse ele. Famílias de mineiros, trabalhadores da pedreira, algumas viúvas depois dos primeiros fechamentos. Marta reconheceu alguns sobrenomes. Blevins, Rowe, Mercer, Alvarez, Tati. Nomes que haviam rareado em Ash Hollow ao longo dos anos, até as pessoas falarem deles como se simplesmente tivessem ido embora. Eles moravam sobre a linha do poço? Perto dela, disse Leland. Perto o bastante para que a Barrow devesse ter revelado a instabilidade quando os removeu. Ele abriu uma pasta em seguida. Dentro havia pedidos de compensação. Alguns datilografados, alguns escritos à mão, alguns com fotografias presas, degraus de varanda rachados ao meio, uma parede de cozinha aberta do chão ao teto, uma depressão no pasto profunda o suficiente para engolir um mourão de cerca. Marta viu uma criança de pé ao lado de um galpão desabado, uma mão levantada contra o sol. Cada pedido tinha um carimbo. Revisão pendente. Sem aprovação. Sem negação. Apenas pendente. Por quanto tempo? Perguntou Marta. A voz de Leland saiu pequena. Tempo suficiente para as pessoas pararem de perguntar. Ele lhe mostrou em seguida o mapa revisado do condado. Era mais limpo que o primeiro. Mais suave. O tipo de mapa que Evan Cross herdara em formato digital. Nessa versão, as moradias da companhia haviam sumido. As antigas linhas de limite haviam mudado. A linha do Poço 6B desaparecia sob um trecho elegante rotulado como plataforma de calcário estável. Na parte inferior estavam as assinaturas. O diretor de levantamento da Barrow, um oficial de arquivamento do condado, E. Samuel Ellery. Marta encarou o nome do marido. Era a caligrafia dele. Sem dúvida, o mesmo S cuidadoso, a mesma leve pressão no fim do Y. Por um momento, todos os anos em que o defendera subiram dentro dela como um muro, e cada parte dela quis dizer não. Não, ele não faria isso. Não, eles o forçaram. Não, tinha que haver outra explicação. Leland não a poupou. Eles disseram que, se ele se recusasse, a Barrow encerraria o arrendamento da sua casa. Disseram que o condado revisaria seu contrato de professora. Disseram que Daniel cresceria num quarto alugado em outra cidade, com um pai que ninguém contrataria. Marta tocou a assinatura sem querer. Ele assinou. Sim. E então o culparam mesmo assim. Leland fechou os olhos. Sim, lá estava. A ferida sob a ferida. Samuel não fora inocente da maneira limpa que Marta queria. Tivera medo, fora pressionado. Fraco no momento que importava. Depois, punido pelos mesmos homens cuja mentira ele ajudara a arquivar. E depois, em vez de confessar, medira o ar no forno pelo resto da vida. Marta virou outra página.
Um memorando estava sob o mapa. Papel timbrado da Barrow Cole. 2 parágrafos. Uma recomendação de que pedidos de realocação associados à instabilidade subterrânea sejam adiados pendentes de revisão adicional. Anexada havia uma lista de famílias. 23 lares. 46 pessoas. Martha Leos Nome devagar. Blevins, Rowe, Mercer, Alvarez, Tate, Carden, Lewis, Boone. Não números, não parcelas, pessoas. Alguns haviam perdido terras quando os limites foram redesenhados. Alguns aceitaram cheques de acordo baixos porque o condado disse que não havia risco subterrâneo documentado. Alguns tiveram pedidos negados porque o mapa revisado mostrava suas casas fora da zona de perigo. Martha pensou em Earl Dutton, dizendo que talvez houvesse bom calcário debaixo do forno. Dinheiro. A resposta fácil. Mas isto não era sobre riqueza escondida. Era sobre perda escondida. Uma linha inteira de famílias fora removida, subpaga, descartada e então esquecida tão completamente que até sua ausência começara a parecer natural. Leland colocou um último documento sobre a mesa. Era uma impressão recente. Extensão da Rota 19. Ridgeline Civil. Camada de base subterrânea. Mapa arquivístico do condado. O mesmo mapa falso. Martha levantou os olhos. Eles construíram a partir da cópia revisada. Leland assentiu. E a estrada cruza o 6B, perto o suficiente para que a carga do acostamento já possa estar afetando o selo antigo. A sala pareceu ficar mais silenciosa ao redor dela. Isto já não era um escândalo morto. Já não era a vergonha de Samuel. Já não era a promessa de uma viúva a um homem moribundo. Estava acontecendo de novo. O mesmo mapa limpo, o mesmo vazio ausente, a mesma linguagem do condado, a mesma pressa de despejar concreto sobre o que deveria ter sido estudado. Só que desta vez, o peso acima do poço não era uma fileira de casas da companhia. Era uma rodovia pública. Martha cruzou as mãos sobre a mesa porque elas haviam começado a tremer. Se eu mostrar isto, disse ela, eles vão usar a assinatura de Samuel. Sim, vão dizer que ele aprovou a mentira. Sim, vão dizer que eu o protegi todos esses anos porque eu sabia. Leland não respondeu rápido. Então disse, podem dizer. Martha olhou novamente para a assinatura. Durante 22 anos, quisera que o mundo admitisse que Samuel havia sido injustiçado. Agora a verdade pedia algo mais difícil. Pedia que ela admitisse que ele também havia falhado, e ainda assim, a verdade precisava ser contada. Não porque Samuel fosse impecável, porque as pessoas nos formulários de pedido não eram. Martha enrolou cuidadosamente o mapa original e o colocou de volta no tubo. Então reuniu os pedidos, o memorando, o mapa revisado e a camada recente da Rota 19. Leland, observo. O que você está fazendo? O que Samuel deveria ter feito. Você vai perder a oferta. Oisai. Eles vão arrastar o nome dele por isso. Oisai. Daniel talvez não a perdoe. Aquilo a fez parar. Por um segundo, ela viu Daniel aos 8 anos, sentado nos ombros de Samuel no desfile, acenando uma bandeira de papel. Depois o viu adulto, usando um crachá da Ridgeline, apavorado de se tornar o próximo homem culpado pelo mapa de outra pessoa. Se eu não abrir isto, disse Martha, Daniel herda a mesma mentira. Ela colocou o tubo de metal debaixo do braço. Lá fora, o trovão se moveu em algum lugar além da crista, embora a chuva ainda não tivesse começado. Ao amanhecer, Ash Hollow saberia que o Poço 6B era real. Ao amanhecer, saberiam que o forno não vinha protegendo a reputação de Samuel. Vinha protegendo todos que o mapa do condado havia apagado. A reunião emergencial foi convocada para as 8 horas da manhã seguinte. Às 7h30, o velho refeitório já estava cheio. A notícia viajara mais rápido do que o condado queria. Uma rachadura na rodovia era uma coisa. Uma equipe de estrada parada, barreiras laranja e caminhões do condado se movendo antes do nascer do sol eram outra. Mas, pela manhã, as pessoas também haviam ouvido sussurros sobre um velho poço de mina, um mapa desaparecido e Martha Ellery saindo do depósito do condado com um tubo de metal debaixo do braço. A sala não riu quando ela entrou desta vez. Essa foi a primeira mudança. A segunda foi Daniel. Ele estava novamente perto da parede do fundo, mas não tão longe dela quanto antes. O crachá da Ridgeline havia sumido de sua jaqueta,
Martha notou o retângulo pálido onde ele estivera preso e sentiu algo se torcer dentro dela. Não sabia se ele mesmo o havia tirado ou se outra pessoa pedira de volta. O comissário Wade Pritchard estava na frente com 2 advogados do condado ao lado. Evan Cross não estava à mesa dos engenheiros. Estava encostado na parede lateral, sozinho. Pritchard começou com a mesma voz que usara por anos em inaugurações e audiências de orçamento. O condado está ciente das preocupações referentes à extensão da Rota 19. A análise preliminar ainda indica um evento localizado de assentamento de superfície. Por excesso de cautela, a estabilização próxima ao forno do Ellery prosseguirá assim que for legalmente permitida. Martha deu um passo à frente antes que ele pudesse dizer outra palavra limpa. Não. A sala se mexeu. O rosto de Pritchard endureceu. Sra. Ellery, esta não é uma sessão de comentários públicos. Tornou-se pública quando o condado construiu uma estrada sobre um poço que removeu do próprio mapa. Um murmúrio percorreu a sala. Pritchard ergueu uma mão. Essa é uma acusação irresponsável. Martha colocou o tubo de metal sobre a mesa dobrável. O som não foi alto, mas carregou. Ela desenrolou o primeiro mapa. O papel resistiu, quebradiço nas bordas, mas ela o manteve aberto com as 2 mãos. Sob as luzes fluorescentes, o velho lápis vermelho parecia quase fresco. Barrow Coal and Limestone. Levantamento da crista. 1968. Cópia original. Ela apontou para o forno. Marcador de ventilação. Linha 6. B. Depois para o poço. Poço 6B. Selado. Não colapsado. Instável sob carga. Pessoas se inclinaram para a frente. Algumas se levantaram. O advogado de Pritchard se moveu em direção à mesa. Sra. Ellery, a senhora não pode autenticar. Eu posso. A voz veio da parede lateral. Evan Cross deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, mas ele não parou. Realizei um escaneamento preliminar independente depois de observar indicadores de campo inconsistentes com a camada base atual do condado, disse ele. Pritchard se voltou contra ele. Sr. Cross, o senhor não está autorizado a apresentar descobertas da Ridgeline. Estas não são descobertas da Ridgeline, disse Evan. São minhas observações como engenheiro de projeto responsável por revisar as condições do local. A sala ficou muito quieta. Evan tirou um papel dobrado da jaqueta. Martha reconheceu a impressão grosseira de seu tablet. Uma linha sombreada sob a crista, um indicador de vazio, talvez não suficiente para um relatório final de engenharia, suficiente para exigir um. A anomalia se alinha com a linha 6B no mapa original da Sra. Ellery, disse Evan. A camada arquivística atual do condado não a mostra. O acostamento da estrada está próximo o suficiente do vazio suspeito para que o trabalho pare até que uma revisão geotécnica independente completa seja concluída. Pritchard olhou para ele como se visse uma carreira queimar em tempo real. O senhor entende o que está dizendo? Evan engoliu. Sim, essa foi sua desculpa, não apenas para Martha. Para a verdade que ele quase deixara passar porque o mapa parecia oficial. Martha abriu a segunda pasta. Estes são pedidos de compensação, disse ela. Ela os colocou um por um. Blevins, Rowe, Mercer, Alvarez, Tate, Carden, Lewis, Boone. Os nomes mudaram a sala. Um mapa podia ser contestado. Uma rachadura podia receber outro nome. Um poço podia ser chamado de incerto. Mas uma criança em pé ao lado de um galpão desabado numa fotografia antiga era mais difícil de arquivar. Uma mulher na terceira fileira se levantou lentamente. Minha avó era uma Rowe, disse ela. Ninguém lhe respondeu. Minha mãe dizia que eles foram embora porque a empresa os comprou. Martha olhou para o pedido diante dela. Isto diz revisão pendente. A mulher se aproximou, pegou o papel com as 2 mãos e o leu como se fosse uma mensagem de uma pessoa que esperara 50 anos para ser ouvida. Outro homem falou do corredor. Mercer era o povo da minha mãe. Depois outro. Alvarez ainda é o sobrenome do meu primo. A sala começou a mudar de forma ao redor dos documentos. Já não era o condado contra uma velha viúva. Era a memória retornando a famílias que haviam sido ensinadas a chamar a ausência de normal. Então Leland Pike entrou. Ele não veio pela frente como um homem procurando perdão. Veio pela porta lateral, carregando um documento reconhecido em cartório numa mão trêmula. Todas as cabeças se viraram. Algumas pessoas mais velhas o reconheceram e começaram a sussurrar antes que ele chegasse à mesa.
Leland não olhou primeiro para Martha. Olhou para o mapa. Depois para os pedidos. Depois para as pessoas cujos sobrenomes de família estavam sob as luzes do condado. Eu era assistente de registros em 1968, disse ele. Sua voz era fina, mas o microfone a captou. Ajudei a arquivar a cópia revisada do levantamento depois da audiência da Barrow. Eu sabia que a linha 6B havia sido removida. Eu sabia que os pedidos de realocação foram adiados. Guardei um conjunto original porque tive medo demais de destruí-lo e medo demais de liberá-lo. Ninguém se moveu. Leland colocou a declaração juramentada ao lado do mapa. Estou liberando agora. Ele não pediu que ninguém o perdoasse. Isso importava. Alguns pecados eram velhos demais para um pedido de desculpas limpo. Alguns só podiam ser arrastados para a luz e assinados sob juramento. O advogado de Pritchard estendeu a mão para a declaração, mas a mulher da família Rowe colocou a mão sobre ela primeiro. Não, disse ela, deixe todos verem. Pela primeira vez, Pritchard não tinha espaço para sorrir. Daniel avançou até a mesa. Martha se preparou. Ele pegou o mapa revisado, aquele com a assinatura de Samuel na parte inferior. Seu rosto se contraiu quando a viu. Ela o observou se tornar 8 anos e 52 ao mesmo tempo. Ele assinou isto? Perguntou Daniel. Martha respondeu baixinho. Sim. A palavra feriu os dois. Daniel encarou o nome. A vida inteira eu pensei que eles tinham mentido sobre ele. Eles mentiram, disse Martha, mas não da maneira que queríamos. Seus olhos se encheram, embora nenhuma lágrima caísse. Então o que ele era? Martha olhou para a assinatura cuidadosa de Samuel. Um homem assustado, disse ela, e depois um homem arrependido. Daniel soltou uma respiração que parecia presa nele havia décadas. Então colocou o mapa revisado ao lado do original, onde todos podiam ver a diferença. Meu pai assinou o papel errado, disse ele, a voz rouca, mas passou o resto da vida tentando deixar o certo para trás. Não era uma defesa, era por isso que era verdade. Lá fora, uma sirene piou uma vez quando outro veículo do condado chegou. Uma repórter local se aproximou da mesa. Alguém já ligava para parentes. Outra pessoa perguntava sobre advogados. A sala se encheu de nomes, perguntas, raiva e o som baixo e atordoado de pessoas percebendo que a história não havia passado. Ela estivera esperando em um arquivo. O telefone de Evan vibrou repetidas vezes. Ele olhou para a tela uma vez, depois o desligou. Pritchard recuou para falar com seus advogados. Leland sentou-se na primeira fileira como se suas pernas finalmente tivessem perdido a força que a culpa vinha emprestando a elas. Martha ficou entre os mapas, pedidos, fotografias e nomes de famílias. Não se sentia vitoriosa. Vitória era uma palavra pequena demais para uma manhã que devolvia dor junto com prova. Mas quando olhou para Daniel, ele ainda estava de pé ao lado da mesa, ao lado dela, sem sorrir, não curado, mas já não do outro lado da sala. Ao meio-dia, a extensão da Rota 19 foi suspensa, pendente de revisão independente. Ao anoitecer, os primeiros descendentes das famílias Blevins e Rowe haviam pedido para caminhar pela velha crista, e antes do sol se pôr, Martha destrancou o portão do forno, não para o condado, não para a Ridgeline, não para os repórteres, mas para as pessoas cujos nomes finalmente encontraram o caminho de volta para a colina. Quando o verão se instalou sobre Ash Hollow, a extensão da Rota 19 havia se tornado algo que o condado já não mencionava com linguagem de inauguração. As máquinas ainda estavam lá, mas mais quietas agora. Algumas ficavam atrás de portões trancados, com poeira acumulando nos pneus. Algumas haviam sido movidas mais abaixo na rota, longe da crista, até que equipes geotécnicas independentes terminassem seu trabalho. As barreiras laranja permaneciam ao longo do acostamento rachado, desbotadas pelo sol e pela chuva, menos como marcadores de construção agora do que como um aviso deixado à vista. O comissário Wade Pritchard ainda usava palavras cuidadosas. Análise preliminar, avaliação em andamento, questões de documentação histórica. Mas as pessoas em Ash Hollow haviam aprendido a escutar de outro modo. Já não ouviam papelada como prova. O processo não havia terminado. Nada tão antigo e emaranhado terminava depressa. Advogados vieram de Charleston. Agrimensores caminharam pela crista com equipamentos melhores do que os que Evan Cross carregara naquela noite. Descendentes das famílias Blevins, Rowe, Mercer, Alvarez, Tate, Carden, Lewis e Boone
Começaram a protocolar pedidos pelos registros de compensação de seus parentes. Alguns pedidos estavam incompletos. Algumas fotografias tinham danos de água. Algumas assinaturas haviam desaparecido de formulários que deveriam contê-las. Havia discussões sobre prazos legais, limites, empresas dissolvidas e quem ainda podia ser responsabilizado depois de 50 anos de silêncio. Não houve cheques fáceis entregues. Nenhuma grande cerimônia. Nenhum final limpo que deixasse Ash Hollow se sentir melhor consigo mesma antes do jantar. Martha preferia assim. Um pedido rápido de desculpas teria deixado a cidade confortável cedo demais. O velho forno de cal permaneceu onde sempre estivera, cravado no ombro inferior da crista, suas pedras escuras frias mesmo no calor de julho. O condado queria cercá-lo completamente. Um comitê histórico sugeriu transformá-lo numa atração interpretativa com placas polidas e estacionamento. Um homem chegou a propor um pequeno centro de visitantes. Martha disse não a tudo isso. O forno passara tempo demais, sendo usado por pessoas que queriam controlar o que ele significava. No fim, construíram apenas o necessário, uma proteção segura recuada da boca instável, um caminho estreito de cascalho, uma caixa à prova de intempéries fixada sob um pequeno abrigo de cedro. Dentro da caixa estavam cópias do mapa original da Barrow, as anotações de Crista de Samuel, a declaração juramentada de Leland Pike e uma lista de nomes de famílias dos pedidos pendentes. Não um santuário, não um museu, uma estação de campo. Era assim que Martha a chamava. Um lugar para olhar, dizia a qualquer pessoa que perguntasse. Não para fingir que já entendemos. Daniel consertou o telhado dela em setembro. Veio cedo num sábado com telhas, papel betumado, ferramentas e nenhum aviso. Martha o encontrou acima da varanda, ajoelhado onde o pior vazamento havia ficado, arrancando pregos antigos com o martelo de Samuel. Ela ficou embaixo por vários minutos antes que ele anotasse. Você não deveria estar numa escada sozinho, disse ela. Não estou sozinho. Você está aí julgando meu ângulo. Pela primeira vez em meses, Martha riu. Não alto, apenas o bastante. Daniel não aceitou o dinheiro da Ridgeline. Perdeu o trabalho subcontratado depois da suspensão, embora ninguém jamais tenha dito a palavra punição. Por um tempo, pegou trabalhos menores, remendando celeiros, consertando bueiros, reparando degraus de varanda para pessoas que pagavam tarde, mas pagavam honestamente. Estava cansado na maioria dos dias. Bravo em alguns, quieto em quase todos. Mas ele voltou. Isso importava mais que discursos. Certa noite, enquanto trocavam uma calha, Daniel pediu o caderno de Samuel. Martha o entregou sem dizer palavra. Ele se sentou nos degraus da varanda até escurecer, lendo as linhas de lápis vermelho, as anotações de clima, as medições repetidas, a frase dentro da contracapa. Não confie na cópia do condado. Quando o fechou, seu rosto parecia mais velho, mas menos preso. Eu queria que ele fosse inocente, disse Daniel. Eu também. Daniel olhou para Crista. Ele era. Martha se sentou ao lado dele. Não, disse ela. Não completamente. A resposta doeu menos do que teria doído antes. Daniel assentiu devagar. Mas ele tentou. Sim. Tarde demais. Sim. Os grilos cantavam na grama. Depois de um tempo, Daniel disse, então deveríamos tentar mais cedo. Foi o mais perto que chegaram do perdão naquela noite. Foi o suficiente. Evan Cross deixou a Ridgeline antes do inverno. Algumas pessoas disseram que ele foi forçado a sair. Outras disseram que pediu demissão antes que pudessem fazer dele um exemplo. Evan nunca explicou a Martha. Simplesmente apareceu numa manhã de sábado na estação de campo com uma mochila, 2 termômetros de solo, um nível de mão e 6 alunos da Ash Hollow High. Ouvi dizer que a senhora precisava de alguém para carregar equipamento, disse ele. Martha olhou para os alunos. Ele também lhes contou que costumava achar que este forno era entulho histórico. Uma garota sorriu. Evan baixou os olhos. Várias vezes, na verdade. Ótimo, disse Martha. Então ele está aprendendo. As aulas de sábado começaram pequenas. 3 alunos no início, depois 8, depois 12. Alguns vinham porque os pais os obrigavam. Alguns vinham porque seus sobrenomes estavam na caixa à prova de intempéries. Alguns vinham porque lugares antigos pareciam menos entediantes quando alguém lhes mostrava quanto trabalho os adultos haviam tido para não vê-los.
Marta lhes ensinava como havia ensinado anos antes. Mostrava como a água escolhia um caminho antes que as pessoas desenhassem um. Como a grama podia revelar uma emenda enterrada. Como o ar frio saindo da pedra podia significar mais do que sombra. Como uma estaca inclinada podia ser a primeira frase honesta em um relatório falso. Ela não os ensinava a desconfiar de todo o mapa. Ensinava-os a perguntar quem o fez, quem pagou por ele, quem desapareceu quando a cópia limpa foi arquivada. No último sábado antes da primeira geada, um menino chamado Caleb Rowe ficou perto da proteção com uma mão estendida em direção à boca do forno. Sua avó havia sido uma criança em uma das fotografias da antiga pasta de pedidos. Ele tinha 11 anos, sério e calado do jeito que crianças ficam quando entendem que a história entrou em sua própria cozinha. Ele está respirando, disse ele. As outras crianças ficaram imóveis. Marta ficou ao lado dele. O que você sente? Ar frio. De onde? Ele apontou para a emenda inferior. Não para a boca. Para a emenda. Marta sorriu. Bom. Caleb olhou para ela. Isso significa que é perigoso? Significa que está nos dizendo algo, disse ela. Perigo é o que acontece quando as pessoas se recusam a escutar. Do outro lado do campo, Daniel consertava a trava do portão. Evan ajudava 2 alunos a marcar ângulos de encosta em seus cadernos. Leland Pike, agora mais velho de todas as maneiras visíveis, estava sentado numa cadeira dobrável perto do abrigo de cedro. Algumas famílias nunca o perdoaram. Algumas nunca perdoariam. Mesmo assim ele vinha, a cada poucas semanas, e respondia às perguntas que os descendentes lhe faziam, mesmo quando as respostas o faziam tremer. Marta não chamava isso de redenção. Chamava de ficar. O sol desceu atrás da crista, tornando a rodovia inacabada, dourada e pálida. Um dia, talvez, engenheiros a reconstruíssem com segurança. Talvez a estrada se curvasse para longe do 6B. Talvez os tribunais devolvessem dinheiro às famílias que haviam esperado tempo demais. Talvez não. O final ainda estava aberto, mas o silêncio não. Marta colocou o caderno de Samuel de volta na caixa à prova de intempéries ao lado do mapa original. Não o colocou ali para transformá-lo em herói. Colocou-o ali porque um homem assustado havia falhado, se arrependido e deixado verdade suficiente para alguém mais corajoso terminar. Então se virou de volta para as crianças. De novo, disse ela, digam-me o que a colina está fazendo. Elas olharam para a pedra, a emenda, a grama, as marcas de água, a inclinação das estacas. Olharam antes de responder. E para Martha Ellery, esse era o legado. O velho forno havia sido chamado de ruína uma vez. Marta nunca os corrigiu. Apenas ensinou as crianças a ouvir o que a ruína vinha tentando dizer.